ao longo de alguns domingos sobre obras da carne, também falamos sobre o fruto do Espírito, o Espírito Santo, e demos continuidade falando sobre o fruto do Espírito, que não são os frutos, mas é um fruto só, e dentro desse fruto ele produz os frutos, que poderíamos dizer assim, as características do fruto do Espírito, que é o primeiro, a base de tudo, que é o amor. Paulo diz a sua carta aos Coríntios, capítulo 13, que ele faz aquele capítulo todo falando sobre o amor. Você pode doar o seu corpo, entregar o seu corpo para ser queimado, você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, será como um sino que só faz barulho. A única funcionalidade dele é fazer barulho. Então, um crente que não tem amor é um crente que só faz barulho. E muitos são os que estão dentro da igreja e não têm amor. E ainda tem aqueles que têm um amor fingido. E Paulo diz lá aos Romanos que o nosso amor não seja um amor fingido. E o amor que nós falamos não é o amor romântico. O amor que nós falamos é um amor sacrificial que sacrifica a sua vida em favor dos demais. Em seguida nós falamos sobre alegria. Era para falarmos sobre paz, mas nós falamos sobre a alegria. E a alegria que nós falamos não é uma alegria circunstancial, que podemos ter momentos alegres, mas é uma alegria produzida pelo Espírito Santo, a alegria da certeza da salvação. É a alegria que ninguém pode tirar das nossas vidas. Voltamos e falamos sobre paz. E paz aqui é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Não é a paz que era pregada no Antigo Testamento, relacionada a bens materiais, a vitórias sobre as guerras. Não, essa paz é a paz que o mundo pode estar se desmoronando, mas em nosso coração Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede a todo o entendimento. Então, falamos de amor, falamos de alegria, falamos de paz. Em seguida, falamos sobre a benignidade, que é a capacidade de fazer o bem às pessoas sem esperar retorno do bem que nós iremos fazer. E dentro da benignidade, nós enumeramos alguns pontos. Em seguida, falamos sobre bondade. Domingo passado nós falamos sobre a bondade, sermos bons nas nossas atitudes. E hoje aprove a Deus falarmos sobre fidelidade. Fidelidade, algumas versões vai falar fé, outras versões vai falar sobre fidelidade. Qual é a diferença de fé e fidelidade, tendo em vista que o propósito, a raiz etimológica da palavra fé é fidelidade. A fé nos leva a crer em Deus, a crer em algo, a acreditar em algo, mas a fidelidade nos torna fiel à nossa fé. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, por isso eu vou ser fiel a Ele. Fidelidade, no original, seria como uma réplica perfeita do original, daquilo que é origem. Então, fidelidade, nosso Deus é fiel nas suas promessas. Deus, Ele é fiel em tudo que Ele promete. Então, nós também temos que esboçar fidelidade ao nosso Deus. Por isso que Paulo, ele caracteriza o cristão com esses frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Nós costumamos medir as pessoas pela sua espiritualidade. Se eu vejo o irmão sentado ali, dando bastantes glória a Deus e falando várias aleluias, eu já começo a dizer, aquele irmão ali, ele é espiritual, ele é cheio, o vaso está cheio. Mas não é bem assim. Nos medir um termômetro para medir a nossa espiritualidade é o termômetro que vai mostrar as obras que fazemos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai demonstrar amor. As atitudes dessa pessoa vai demonstrar que ela ama os outros, que ela ama a igreja, que ela ama a família, que ela ama em termos geral a todos. Consequentemente, essa pessoa é uma pessoa que tem paz.
que mesmo há situações difíceis na vida, mas ela mantém a paz, está tranquila. As pessoas estão tocando fogo, como poderíamos dizer, ao seu redor, mas ela mantém paz. A gente começa a observar que essa pessoa, ela é diferente. É uma pessoa alegre, que mesmo diante de situações difíceis, mas ela deixa transparecer a alegria, aquilo que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então nós costumamos medir as pessoas pelo aquilo que elas estão comumente fazendo, falando em línguas, demonstrando poder em oração. Não. Observe as pessoas e se observe se você de fato é cheio do Espírito Santo. Pelos frutos, por aquilo que você faz, por aquilo que você ama. Você é uma pessoa benigna, você quer o bem das pessoas. Há pessoas que demonstram uma bondade, mas por trás daquela bondade, ela está com segundas intenções. Uma pessoa que atrai, tipo, uma vítima para uma cilada, ela pode até atrair com atos bons, mas no seu coração ela tem intenção má. Então, a benignidade vai nos ajudar a esboçar nossos verdadeiros desejos de fazer o bem. Você tem isso no seu coração? Sem precisar externar para que os outros vejam. Você é uma pessoa bondosa com todos. Alguém vai te fazer o mal, ou te faz o mal, mas mesmo assim você a ama aquela pessoa e toma como base os princípios da palavra de Deus. Se o teu inimigo ferir a tua face direita, oferece também a esquerda. Isso é bondade, não é isso? E também fidelidade. Você é fiel nas suas ações, nos seus atos. Quando você não está na igreja, você é fiel nos seus propósitos, na sua profissão, no seu lar, na sua família. Você é fiel com seus negócios, sem que haja uma fiscalização. Isso é fidelidade. Então, nós como cristãos, temos que ter essas características na nossa vida. Não podemos ter uma duplicidade na nossa vida. Aquilo que nós somos na igreja, consequentemente, temos que ser lá fora. E tem pessoas que, haja vista, não conseguem esboçar essas características nem mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja, ela deixa transparecer a sua falta de controle em suas ações. Mas não é isso que a palavra de Deus nos exorta, não é isso que Paulo tem nos ensinado ao longo dessas semanas estudando a palavra de Deus. Então, fidelidade, ela é uma réplica perfeita do próprio Deus. Tem alguns pontos que a gente tem que traçar, né? A fidelidade de Deus, ela é demonstrada muito antes, em relação à nossa salvação, muito antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão e Eva, Deus já tinha traçado a sua fidelidade para com o seu povo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a parte B do versículo, vai dizer que o cordeiro foi imolado antes da fundação dos séculos. Ou seja, Deus já planejava em sua fidelidade enviar Jesus, e já estava tudo programado para ele morrer na cruz, para que nós alcançássemos salvação através dele. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz: que nos salvou e nos chamou com a sua vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, ante os tempos eternos. Antes da eternidade, Deus já tinha planejado a salvação para mim e para você, e já tinha nos chamado. Não é por acaso que você está aqui, não. Deus já havia planejado em sua fidelidade lhe chamar a mim e a você, antes os tempos da eternidade. Lógico que para os arminianos vão dizer que o homem ele pode e deve escolher a salvação, seguir a Cristo. Mas há uma determinação antes da fundação dos séculos, aí a palavra vem a nós.
Alguém pregou e a gente foi despertado, foi acordado do sono que vivíamos, da nossa vã maneira de viver, distante de Deus, afastado de Deus. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus e nos ressuscitou para uma nova maneira de vida. E aqui estamos, mas não foi nenhum mérito nosso e nem obra nossa. O irmão pregou o evangelho para mim e eu aceitei a Jesus. Já estava predeterminado. Alguém ia pregar para você. Você ia abrir o coração. Ia deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Também ele diz veja o que Pedro também diz em Atos capítulo 2, versículo 23. Pedro vai dizer que foi dado a Cristo antes dos tempos eternos. Não. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificaste por mãos iníquas. Quando Pedro começa a discursar ali após aquela toda manifestação do Espírito Santo ali em Pentecostes, aí Pedro diz, antes na presciência de Deus, Deus já tinha planejado tudo isto que aqui aconteceu. Ou seja, Deus, ele é fiel também para salvar aqueles a qual ele já determinou que alcançasse a salvação. Fidelidade é um dos atributos de maior conforto e doçura. Quando nós somos fiéis em nossos propósitos, isso nos traz conforto. Não tem nada mais que nos conforta do que sermos fiéis a Deus e fiéis aos nossos propósitos. Consciência tranquila. Deitar a cabeça na cama e conseguir dormir bem é um conforto para a nossa alma. Mas quando a gente estamos em algum problema, com algum erro, isso nos incomoda, porque o Espírito Santo começa a dizer, você não está sendo fiel nesse propósito. Você não está sendo fiel nesses desígnios. Mas a fidelidade nos traz conforto e doçura. Infidelidade é uma das características que sobressai nestes dias maus. Meus irmãos, o quanto tem pessoas sendo infiéis em seus propósitos. Parece mais campanhas eleitorais. Antes da dia da eleição, se promete o mundo e, diga lá de passagem, mais alguma coisa. Mas depois da eleição também se quebra essas promessas com a maior facilidade. Nunca se houve tantas separações e divórcio como está havendo nos últimos tempos. As pessoas casam-se em uma velocidade tremenda. Se conhece hoje, na próxima semana já estão atando laços matrimoniais. Mas também para se separar é como trocar de roupa. Ou seja, há uma facilidade de se quebrar os laços de fidelidade. E nos negócios, por que não dizer? Quantas empresas não estão fechando as portas por infidelidades de patrões, com o fiscal, empregado para com os seus patrões? Fidelidade. Precisamos ser fiéis em todas as nossas ações, porque o nosso Deus é fiel. E mesmo que nós permanecermos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. O nosso Deus é fiel, queira nós ou não. E mais um motivo para sermos fiéis a Deus é saber que Ele é um Deus santo, que tudo vê, e que nós precisamos alinhar a nossa vida com a vida e a fidelidade de Deus. Dentro desse tema fidelidade também existe a fidelidade incondicional e a fidelidade condicional. Como assim, Humberto? A fidelidade incondicional, nós podemos ver um exemplo bíblico ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira observam José de Arimateia, José, deixa eu ver seu nome aqui, Matias, o Matias, deixa eu ver onde foi que eu botei o nome dele aqui para falar o nome certo para os irmãos. Me fugiu a memória, mas está no capítulo 4 de Atos, verso 13. Ele vê aquele apóstolo vendendo propriedades e colocando todo o seu dinheiro nos pés dos apóstolos. Então Ananias e Safiras, ele olha e diz assim, vamos fazer também, só que não vamos fazer dessa forma.
Vamos vender e vamos reter a parte do dinheiro. É uma fidelidade incondicional. Eu faço algo, mas o que eu posso ganhar com esse algo que eu faço? Tem pessoas que são fiéis a Deus porque elas têm seus propósitos determinados. Eu tenho que ser fiel a Deus. E ainda faz votos. Serei fiel ao Senhor, para que o Senhor me abençoe com isso, aquilo outro. Isso não é fidelidade, isso é barganha, isso é troca. Não, seja fiel a Deus por aquilo que Ele é na sua vida. Seja fiel a Deus por aquilo que Ele tem feito ao longo de toda a história e irá fazer em nossas vidas. Por isso, nós precisamos ter em mente que a nossa fidelidade a Deus não pode ser uma fidelidade incondicional. Eu faço, mas eu preciso que o Senhor faça comigo. Não. Faça simplesmente porque Ele é Deus. Faça tão somente porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. A fidelidade condicional, ela é totalmente diferente. No livro de Esther, que por passagem dá-se lá em Esther, onde o livro também é denominado como Esther, nós vimos um exemplo de fidelidade condicional. Ora, as mulheres do rei, o rei naquela época poderia ter várias mulheres, elas não podiam se apresentar diante do rei se não fosse chamada, se não fosse convidada. Caso assim ela se apresentasse diante da sala do rei, ela poderia ser morta na mesma hora. Porque se o rei não levantasse o seu cetro, ela seria morta. E há uma tremenda conspiração para matar todos os judeus. E ela, sendo uma judia, ela foi avisada pelo seu tio Mardoqueu. E ele manda que ela tome providência, porque para aquele negócio, quem sabe se Deus não tinha determinado que ela viesse a se tornar rainha para defender os judeus. E ela diz, olha, o tempo de eu ser convidada está no capítulo 3 de Esther, a partir do versículo 14 até o versículo 17, vai narrar essa história que eu estou falando. Ela diz o seguinte, jejuma por mim, você e os demais judeus, eu e as minhas servas também irei jejuar. Está no versículo 17. E caso eu irei me apresentar diante do rei, caso ele me aceita, eu viverei, e se ele não me aceitar, morrerei. Então, tão somente ela disse assim, eu vou, fez o uso da fé, se eu viver, vivi, se eu morrer, morri. Isso é uma fidelidade condicional, está condicionando a fidelidade à sua fé. Porque também não podemos citar vários outros exemplos. Por exemplo, José, quando é despertado ali, que estava noivo com Maria. E Maria se achou-se grávida, sem ter relacionamento com o homem. Mas para um judeu naquela época era uma desonra para ele ter uma mulher adúltera. Mas ele ali, quando o anjo aparece a ele em sonho, diz assim, José, toma Maria por tua mulher, porque aquilo que foi gerado nela é fruto do Espírito Santo. Ele condicionou aquela palavra à sua fé e tomou Maria e saiu e foi para Belém com ela, e sabemos de toda a história. Fidelidade condicional. A nossa fidelidade deve estar condicionada à nossa fé em Cristo. Então, nós podemos aqui citar alguns exemplos de fidelidade, como uma cópia, como uma réplica perfeita. Se alguém não leu, eu recomendo que leia a biografia do apóstolo dos pés sangrentos. O apóstolo dos pés sangrentos foi um missionário indiano, que ele foi expulso de sua casa pelos seus pais porque se converteu ao cristianismo. E ao se converter no cristianismo, andando sobre aquelas montanhas rochosas ali do Himalaia, ele de tanto andar, pregar o evangelho, ele se cortava os pés e onde ele passava ficavam as marcas de sangue pelo caminho. E um dia, pregando na sua região, na sua localidade, o pai dele ficou sabendo que ele estava pregando naquele lugar. Ele disse, irei lá ver qual é a pregação
desse rapaz, meu filho. E ao chegar, ele já tinha saído e o pai dele perguntou: aonde está o pregador? E ali disseram: ele seguiu por esse caminho. Inverno, frio, a neve pelo caminho, e o pai dele seguiu ele pelos rastros deixados na neve, pelo sangue nos pés dele. E o nome do apóstolo dos pés sangrentos é Sadum Dag Seguin. É um nome difícil de pronunciar. E naquela pregação ele se comprometeu de visitar uma certa senhora que estava em estado terminal com câncer e orar por ela. E ao chegar na casa daquela senhora muito rica, a sua governanta foi abrir a porta. E ali ele disse o propósito e disse o seu nome também. Aí ela voltou para a patroa e disse: olha, tem um homem aí que eu não sei pronunciar o nome dele não, mas disse que veio orar pela senhora. Aí ela disse: como é ele? Aí aquela governanta disse: olha, se ele não for o próprio Jesus, deve ser o irmão dele, porque ele se parece muito com Jesus. Fidelidade é nós nos parecermos com Jesus. É por isso que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 11: sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fidelidade é nós imitarmos a Deus, é imitarmos os atos de Deus, as obras de Deus, os atos de Jesus. Precisamos mudar muita coisa em nossa vida para nos tornarmos parecidos com Jesus, para sermos a cópia fiel de Jesus, uma xerox colorida de Jesus. Como estamos distantes, não? Mas não é impossível. Cada dia que passa, devemos aplicar à nossa vida aquilo que diz Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito. Um outro testemunho que a gente pode ler nas biografias dos mártires, dos heróis da fé, é um missionário por nome de David Livingstone, que dedicou sua vida, ou maior parte da sua vida, pregando o evangelho nas aldeias africanas. E ao longo de 30 anos dedicado à sua vida nas aldeias africanas, foi mordido por cobras várias vezes, foi atacado por feras, por leões, mas não desistiu. E com sua saúde debilitada, foi necessário removê-lo do campo missionário. E enviar um outro missionário para dar continuidade naquele trabalho. Mas David Livingstone, ele tinha aplicado ao seu coração que iria pregar Jesus em todas as aldeias daquela localidade, menos na aldeia que ele iria se estabelecer e morar. Na aldeia que ele iria se estabelecer e morar, ele iria viver Cristo. Já pensou? A gente determinar em não pregar o Evangelho, mas viver Cristo. E aquele missionário, a chegar na localidade, se estabelecer na casa de Livingstone, aonde ele tinha sido retirado para ser tratado a sua saúde. O primeiro culto que aquele missionário foi fazer, ele decidiu naquela localidade fazer uma narrativa da vida de Jesus. Ora, naquela localidade, David Livingstone nunca tinha falado de Jesus, ele tinha vivido Jesus. E aquele missionário começa a falar sobre o nascimento de Jesus, sobre o ministério de Jesus, a sua vida de sacrifício, a sua vida de abnegação, o seu compromisso com o pobre, o seu amor fraternal com todos, a sua operação de milagres e maravilhas, e o chefe, o líder daquela aldeia se levanta no meio do povo e grita, brada a voz de lá: missionário, missionário. Esse homem que você está falando aqui, nós conhecemos ele. Só que o Senhor está falando o nome dele errado. O nome dele não é Jesus, o nome dele é Livingstone. David Livingstone. Ele vivia intensamente a Jesus, que quando aquele missionário falou sobre a vida de Jesus, logo ele foi identificado. Esse rapaz que ele está falando não é Jesus, é David Livingstone. Ele viveu entre nós, porque ele foi a cópia fiel e perfeita de Jesus.
Precisamos, irmãos, ser a cópia perfeita e fiel de Jesus em nossas ações. Lá onde você trabalha, você tem que ser luz. Você tem que deixar Jesus transparecer nas suas atitudes, por menor que seja. As pessoas têm que ver Cristo em sua vida, porque você é filho da luz, você é salvo em Cristo Jesus para viver Jesus nas suas ações. Na sua casa, a sua família tem que ter respeito por você, porque as suas atitudes vão dizer que você é diferente, você mudou. Conta-se uma história, um pastor, eu já ouvi um pastor ministrando e contando que essa história aconteceu em um estado da Bahia. E disse que uma mulher, ao se converter ao Evangelho e seguir a Jesus, fielmente a Jesus, sofrendo com a infidelidade do seu esposo, com a vida pregressa, cheia de coisas erradas, um dia aquele homem chegou e botou ela de casa para fora e disse: desaparece daqui, porque eu não quero mais viver com você, porque eu arrumei uma mais jovem, mais bonita, e estou apaixonado por ela. Na mesma hora, aquela mulher disse assim: tu arrumou agora? Há 10 anos eu sou apaixonada por outro homem. Aquele homem saca a arma e diz: quem é ele que eu quero acabar com você e com ele agora? Ela diz: o homem que eu estou apaixonado, não precisa você matar, porque ele já morreu, mas ressuscitou, é Jesus de Nazaré. Aquele homem disse: então pode continuar a tua vida servindo a esse Jesus. E ela continuou e não saiu de casa. E alguns anos depois, aquele homem se converte a Jesus e diz o testemunho que ele está servindo a Jesus numa igreja lá em Feira de Santana, através do testemunho de vida daquela mulher em deixar transparecer Jesus em suas ações. Veja como o nosso testemunho vai impactar as pessoas ao nosso redor. Quando a gente decide viver Jesus, ser fiel aos princípios, como nós precisamos a cada dia fazer com que o Espírito Santo possa desenvolver os frutos do Espírito. Não é a questão que eu tenho que ser mais espiritual do que os irmãos para ser visto. Humberto, às vezes, poderia estar clamando: o Senhor me reveste de poder, porque eu preciso de palavra de revelação, para quando eu estiver pregando, o Espírito Santo está me revelando o problema, o pecado, as dificuldades que a pessoa está falando. Não, eu não peço isso a Jesus. Eu peço que cada dia o Senhor me dê graça, para que eu possa viver Cristo nas minhas atitudes. O poder, a palavra, a revelação é Deus que opera em nossa vida, e não nós que devemos fazer. Não. Isso vem porque é Deus que manda. Mas não deve ser o nosso desejo. Nós pedimos, oramos a Deus pedindo para ser revestido. Me reveste de poder, Senhor. Porque eu tenho que orar com uma fé tremenda e as pessoas sejam curadas. Eu tenho que orar e as montanhas se movam de lugar para que as pessoas vejam que eu sou espiritual. Mas não é isso que você deve pedir. Peça a Deus para ser revestido com o fruto do Espírito em sua vida, para que você demonstre amor, para que você demonstre paz, para que você demonstre alegria, para que você demonstre benignidade, para que você demonstre bondade, para que você demonstre fidelidade, para que você demonstre mansidão e para que você demonstre domínio próprio sobre todas as ações. Por que você não faz esse desafio? Em 2021, o pastor está pregando e nós vamos bater sempre na mesma tecla. Será o ano que nós devemos ter experiências profundas com Deus em nossos relacionamentos. Devemos ter em mente, 2021 será o ano onde Deus vai trazer relacionamento com Ele cada dia mais para nossas vidas. E teremos que desenvolver através dessas características que vamos citar de agora em diante. Uma pessoa que ela é fiel a Deus, uma pessoa que ama a fidelidade de Deus, uma pessoa que está em seu âmbito, em seu coração, a fidelidade de Deus, em primeiro lugar, ela desenvolve amor pelas pessoas. Temos 4 pontos que vamos destacar da agora em diante para concluirmos esse estudo nessa manhã sobre fidelidade. Uma pessoa que ela é fiel em seus
princípios propostos a Deus, ela desenvolve amor pelas pessoas. Mas quando eu digo amor pelas pessoas, não é as pessoas que estão ao nosso redor, mas é todas as pessoas. E uma pessoa que ama o próximo, ela quer ajudar, ela quer estar junto. Ela quer, de alguma forma, fazer diferença na vida dessa pessoa. Ela se preocupa com os necessitados. Ela se preocupa com os que estão hospitalizados. Por exemplo, quantas vezes esse ano você fez uma visita a alguém no hospital? Mas quando eu digo fazer uma visita, não é alguém da sua família. Porque isso aí não é fazer o bem, não. Isso aí é uma obrigação que você tem que fazer. Mas você sair assim, colocar no seu coração, hoje eu vou para o hospital, eu vou fazer visitas. A quem? Não sei. O Senhor vai me direcionar alguém para fazer. Isso é fazer o bem. Ou você espera que a igreja faça uma chamada para você trazer donativos para podermos abençoar vidas. E olhe, diga-se de passagem, não é só uma chamada, é ficar com insistência. É colocar no WhatsApp, é ficar cobrando. Isso é amor? Você se preocupa com o próximo? Você ama o próximo? Ou você só ama aos seus? Uma pessoa que é fiel a Deus, ela se preocupa com todos. Não só com aqueles que ela conhece e convive. Mas ela está pronta a ajudar qualquer um na hora que precisar. Isso é amor ao próximo. Jesus disse lá em João 13:35, nisto conhecereis se vocês são os meus discípulos. Se amarmos uns aos outros. Certa feita chegou-se a Jesus alguns homens, e olha que eles conheciam, viu? Porque o povo ali conhecia, disseram, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E você sabe que não era só 10 ali, eles conheciam que a lei era contida de 613 mandamentos daquela época. Tinha 10 que era instituído, mas tinha 603 ainda por trás disso. Havia 613 regras que os judeus, que os israelitas, eles eram precisos, principalmente os fariseus, os saduceus, os escribas, eles conheciam, mas eles chegaram para Jesus e ó, diante de todos esses aqui, qual é o principal? Aí Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama ao próximo, ama a si mesmo, porque eu não quero de maneira nenhuma causar mal ao meu corpo. Eu não quero de maneira nenhuma prejudicar, causar algum dano ao meu corpo, mas eu quero alimentá-lo. Eu quero tomar água para não ficar desidratado. Eu quero cobrir para que o sol não venha me causar queimaduras. Eu cuido da minha aparência, eu cuido da minha saúde, porque eu não quero sofrer com alguma doença. Mas e o próximo? Qual é a minha preocupação para com o próximo? E eu ainda digo que eu sou fiel a Deus? Será? Será que você é fiel a Deus, sendo infiel para com o seu próximo, com os seus princípios, com os mandamentos? Como nós precisamos ser alinhados. Não? Segundo ponto, aquele que desenvolve fidelidade a Deus, a sua palavra, ele é obediente. Obediente, meu irmão. Eu não posso de maneira de eu sou fiel a Deus, mas uma pessoa desobediente. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, o profeta vai dizer que a rebelião é igual ao pecado da idolatria. As pessoas que são rebeldes, que causam dissensões, rebelião, é como se fosse um feiticeiro, um idólatra. Não obedece. Não obedece aos seus líderes, não obedece ao seu pastor, não obedece ao seu chefe, não obedece ao esposo ou ao marido, os filhos desobedientes aos pais. Rapaz, que é isso?
Como é que você é fiel a Deus se você não consegue obedecer a princípios? A pessoa que é fiel a Deus em seus propósitos, ela é obediente. Quer ver um exemplo bíblico? Gênesis capítulo 12. Deus fala a Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu irei te mostrar. No verso 4, diz a palavra que Abrão assentou em seu coração, aceitou aquilo ali. Assentar no coração é aceitar, sem questionar e seguir. Para onde, Abraão? Sei não. É muito bom obedecer a Deus quando Deus mostra o caminho e mostra o prêmio que tu vai ganhar lá na frente. Mas obedecer a Deus quando Ele não mostra o caminho que tu vai trilhar e nem diz o que tu vai ganhar, é você ser fiel a um propósito e a um chamado de Deus. E Abraão assim foi. E nós sabemos da história. Fidelidade a Deus demonstra a obediência à sua palavra. Serei fiel à minha esposa, não porque se ela descobriu infidelidade, a gente vai se separar. Não, serei fiel à minha esposa porque é um princípio bíblico, fidelidade. Serei fiel a Deus, não porque Ele está me vendo minhas ações. Eu serei fiel a Deus porque Ele é fiel para comigo. Fidelidade gera obediência. Você tem obedecido aos propósitos de Deus para a sua vida? Você tem obedecido tudo o que você faz? Há princípios de obediência em sua vida. Você tem que ser fiel. Você tem que obedecer. Como nós temos que aprender com a palavra de Deus? Fidelidade gera obediência em nossa vida. Quando a gente começa a falar e associar fidelidade com fé, como nós podemos ver, a Bíblia, ela mostra 4 tipos de fé. E às vezes a gente está enganado, a gente pensa que está sendo fiel a Deus, usando de uma fé errada. A Bíblia apresenta 4 tipos de fé. Quais são elas? Primeiro, a fé natural. É a fé que todo homem tem. Lembra de Tomé? Eu só acredito se eu ver. E olhe, preciso ver e colocar a minha mão, viu? Tem muitos dentro da igreja que só acredita se vê o milagre. Isso não é fidelidade. Isso não é obediência. A fé também, segundo tipo de fé, é a fé salvífica. É a fé que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não é meio de obras, mas é dom de Deus. O terceiro tipo de fé é a fé como dom, o fruto, como dom espiritual. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. É um dom. Também, e o quarto é o fruto do Espírito. É aquilo que o Espírito Santo gera em nossa vida para sermos fiéis aos nossos propósitos. Qual é o tipo de fé que você está centralizando a sua vida? É na fé natural, que todos têm, até os demônios creem, estremece de medo, porque essa fé natural não é uma fé que gera obediência. Não, porque muitos dizem que têm fé a Deus, mas não buscam e não obedecem. Não é uma fé que gera obediência. Mas a fé que produzida pelo fruto do Espírito em nossa vida tem que gerar obediência à palavra de Deus, obediência aos princípios bíblicos cristãos. Nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre a obediência que a fidelidade gera, mas também a fidelidade, ela gera a alegria da salvação em nossa vida. A fidelidade a Deus gera a alegria da salvação. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso nos dá alegria. Isso nos traz certeza de salvação. A fidelidade a Deus demonstra a alegria da nossa salvação.
Davi, quando ele peca, quando ele comete adultério, sabemos da história, dos relatos bíblicos narrados nas Sagradas Escrituras, acerca de Davi, um homem que Atos dos Apóstolos vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus, mas que em momentos da sua vida ele errou, ele falhou, é humano. Mas Davi, no Salmo 51, ele vai dizer assim: Senhor, não retiras de mim a alegria da tua salvação. A salvação nos traz alegria. E uma pessoa fiel a Deus tem que ter certeza da sua salvação. E essa salvação tem que ser transmitida em exemplos de alegria. Mas tu és salvo, rapaz. Agora... sei não, vi. Cuidado. Seja fiel ao Senhor e aos seus princípios, que o Espírito Santo vai estar deixando transbordar o teu interior de alegria, porque você tem convicção, você sabe que o seu Redentor vive e que é fiel. Você sabe das promessas que estão contidas na palavra para aqueles que irão herdar salvação, vida eterna. Isso diante de tudo o que estiver acontecendo, mas você está alegre porque você sabe que a sua cidade, a sua morada não é aqui. A sua morada é nos céus. Isso te traz alegria. Ser fiel a Deus. Outra história de missionários. O missionário foi levado ainda jovem e a igreja envia para um país distante. Esqueci-me o nome desse missionário agora. E diz que a igreja celebrou um culto maravilhoso na despedida, no envio daquele missionário com a sua esposa, ainda jovens. Um jovem casal de missionário, o coral cantando, e a igreja despediu e enviou aquele missionário. 40 anos servindo nos campos missionários, distante de sua casa. Já velhinhos resolveram voltar para casa. E aquele missionário, comentando com sua esposa, eu acho que quando nós chegarmos lá no aeroporto, vai ter uma grande festa. Aquela igreja vai estar em peso, cantando com banda. O coral vai estar presente para nos receber, porque faz 40 anos que nós estamos representando aquela igreja, pregando a Jesus nesta cidade a qual vivemos durante 40 anos. E quando chega no aeroporto, ninguém para receber. E eles pegam um táxi, vão para casa, e aquele missionário já velho e fica triste, abatido. E a esposa começa a se preocupar com a sua tristeza, porque aquela igreja não olhou para aquele missionário, aquela igreja não olhou para aquela família, aquela igreja se esqueceu daquele missionário. E aquela senhora começa a orar ao Senhor, para que o Senhor traga a alegria de volta para ele. Aí um dia de manhã ela disse: olhe, o Senhor falou comigo ontem à noite. Aí ele disse: diga, minha querida, o que foi que o Senhor disse? O Senhor disse para que você se alegrar no Senhor, porque nós não chegamos em casa ainda. A nossa casa é no céu, aqui é transitório. E disse que aquele homem se alegrou porque voltou aquela alegria da salvação em Cristo Jesus. Nossa alegria deve estar condicionada à nossa salvação em Cristo Jesus. Fidelidade a Deus gera alegria em nossa vida. Nós estamos salvos. Você é a nova criatura. Você foi salvo para servir a Jesus, para servir ao próximo, para obedecer a seus princípios. Por isso se alegre. Nada de tristeza, nada de cabeça baixa, nada de amargura na sua vida. Jesus lhe salvou para você viver uma nova vida. Alegre-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Seja cheio de alegria, porque a sua alegria é em Jesus, porque Ele lhe salvou. Alegria, fidelidade a Deus gera alegria na nossa vida, porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Nós não servimos a um Deus que morreu e foi esquecido ao longo da história, mas o nosso Deus é celebrado dia após dia, porque Ele vive e reina e está aqui presente. Não precisamos ver Jesus, nós cremos em Jesus. A fé que nós temos em Jesus é como se nós estivéssemos vendo Jesus conosco através do Espírito Santo. Isso nos traz alegria. Alegre-se no Senhor,
Porque você está triste, ó minha alma. Espere no Senhor. Eu não sei o que pode estar trazendo amargura na tua vida, mas tenha alegria. Porque você foi salva. Você é salvo em Jesus. Para viver uma nova maneira de vida. Fidelidade a Deus gera em nós alegria pela salvação. Esteja alegre. Não há crise para quem está em Cristo. Não tem Covid. Não tem superfungo. Não tem câncer. Não, irmãos. As coisas podem sobrevir, pode, mas a nossa alegria é permanente, porque nós somos cidadãos do céu. O nosso alvo é o céu e não é a terra. A nossa cidadania é celestial. Nós fomos comprados com preço de sangue. O inimigo não pode, de maneira nenhuma, tirar a nossa alegria. Jó. O homem que eu acho que mais confundiu o diabo no Antigo Testamento foi Jó. Porque o diabo, ao apresentar-se a Deus, Deus diz: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. As qualidades que Deus mostra na vida de Jó. E o diabo vai dizer: também tu encheste ele de bens, de família perfeita, de saúde. Tira tudo dele para ver se ele não murmura, para ver se ele não te amaldiçoa. E Deus diz: vai lá e toca em tudo que ele tem lá. Ele vai e toca nas riquezas de Jó, e alguém chega para Jó e diz: ó, deram sobre os camelos, deram sobre as ovelhas e levaram tudo. Tem família. Vai murmurar por quê? Tem uma família bonita e abençoada. Aí toca na família, meu irmão. Aí a gente se desmorona. Aí a gente se abala. Mas o diabo vai e toca sobre os 10 filhos de Jó. E todos morrem. Repetidamente, alguém vem e diz: ó, o vento que saiu, não sei de onde, com fogo que caiu do céu, matou todos os teus filhos. Diz a Bíblia que Jó prostrou-se em adoração. E diz: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A raiz etimológica para prostrar-se ali não é Jó se ajoelhar, é que Jó desmaiou. Ninguém vai receber uma notícia: meus filhos morreram. Oh Senhor, obrigado porque você matou aquele menino treloso, ruim, cheio de problema. Não, ele desmaiou. Mas quando ele retorna, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Capítulo 13 ali, quando a gente começa a ler a história de Jó, Elimas, o amigo de Jó, diz assim que ele viu um vulto, ele viu algo que ele não pôde discernir a face, mas era o anjo da morte que estava rondando Jó. E Jó sentiu calafrios e a morte se aproximando, e Jó brada: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. E no final da história nós sabemos o que Jó vai dizer, 42:2. Eu te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te vê. E esboça a alegria, porque ele tinha certeza que o Redentor dele vive. O nosso Redentor vive, por isso nós temos que estar alegre, mesmo diante da situação. Não sei qual é a sua situação. Eu não sei se as suas contas já foram pagas. Eu não sei se você está trabalhando. Eu não sei se sua saúde está bem. Eu não sei se o seu parente que está no hospital volta para casa, mas eu sei que se alegre no Senhor, porque Ele é o único que pode trazer alegria em tempos de crise. Fidelidade a Deus gera alegria na nossa salvação. Não é alegria nos meus bens materiais, não é alegria na nossa casa boa, no nosso carro, nas nossas credenciais, nos nossos currículos, nos nossos diplomas. Não! É a alegria da salvação. O diabo não tem poder sobre a minha e a sua vida. O diabo não pode tocar em nós. Por isso que ele vive rodando ao nosso redor, como um leão, bramando dia e noite, para nos tragar. Ele não pode.
Não dê espaço para ele. Alegre-se no Senhor, porque você foi salvo para viver uma nova natureza de vida. Vamos encerrar para que a gente não tome espaço das próximas atividades que serão feitas ainda. E por último, aquele que tem fidelidade a Deus em seus princípios desenvolve fé. Fé em Deus. Nosso objeto de fé deve ser Deus. O nosso objeto de fé deve ser aquele que tem poder para todas as coisas. Eu vi as pessoas essa semana passada, subindo escadas intermináveis, de joelhos, para pagar promessas. Que fé forte no objeto errado. A nossa fé tem que ser manifestada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que a Ele se achegam têm que crer que Ele existe e que é galardoador das nossas vidas. Qual tem sido o seu objeto de fé? Em quem você tem depositado a sua confiança? A sua confiança deve estar depositada em Deus, porque Ele sim é o nosso objeto de fé. Fé, certeza das coisas que não se vê, diz Hebreus capítulo 11. E a convicção daquilo que se espera. O que é que você espera? Eu espero Jesus raiar nas nuvens. Por isso eu tenho que ser fiel. Por isso que eu tenho que demonstrar fidelidade a Ele. Fidelidade com a minha família. Fidelidade nos meus negócios. Fidelidade na minha igreja. Fidelidade com os meus vizinhos. Fidelidade com as pessoas lá fora. Seja fiel, porque Ele é fiel. Desenvolva fé em Deus. Não tenha fé nos seus negócios, não tenha fé na sua empresa, não tenha fé nas pessoas que estão ao seu redor. Tenha fé em Deus. Deus sim deve ser o objeto da nossa fé, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, mas vive a interceder por nós. Ele sim deve ser o objeto da nossa fé, porque Ele está vivo entre nós. E tem que ser manifestado através da nossa fidelidade, com o nosso amor pelo próximo, com a nossa paz, com a nossa alegria, com a nossa benignidade, com a nossa bondade, com a nossa fidelidade, com a nossa mansidão e com o nosso domínio próprio. Isso sim é vida cristã equilibrada, servindo a Deus e amando ao próximo. Seja fiel a Deus. Desenvolva fidelidade nos seus negócios, nos seus princípios. Tenha uma fé convicta em Jesus. Mesmo que você não saiba explicar, mas creia. Meu Jesus, como nós estamos distante. 3 jovens, Ananias, Azarias. Esqueci o nome do outro, mas eu vou voltar para o nome babilônico. É mais fácil, é mais conhecido. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens, vivendo em um país distante do dele, servindo a um rei idólatra, mas a um rei que tinha todo o poder sobre a vida e sobre a morte de qualquer um dos seus súditos. Ergue uma estátua de ouro e diz: todos devem prestar cultos a mim e adorar a esta estátua aí, se ajoelhar diante delas. E ao edito corre, a ordem corre em todo aquele reino da Babilônia. Mas aqueles 3 jovens tinham fé em Deus. E o xeleléu do rei, ao ouvir a buzina, todos se prostraram, mas 3 ficou em pé. Ó rei,
3 daqueles que tu trouxeste para servir no palácio não adora teus deuses e não se prostra diante de ti. E o rei diz, é o quê? Daniel, capítulo 3, tem essa história. Aí o rei diz, é o quê? Vou dar a segunda chance, viu? Ó, considerava, viu? Considerava os moços, porque já era para eliminar. Vou dar a segunda chance. Quando tocar a buzina, a citra, não sei o que, se prostrem. E aqueles rapazes lá dizem assim, e o rei ainda diz, eu quero ver se esse Deus de vocês é capaz de salvá-los da minha mão. O problema é quando desafia o Deus dos crentes. Não desafie os deuses dos crentes, viu? Aí os rapazes dizem, Deus, rei, sobre esse negócio, nós não vamos nem te responder, certo? Porque se o nosso Deus quiser, livrará-nos das tuas mãos e da tua fornalha. Se ele não quiser, não há também importância, parafraseando as palavras. E o rei manda jogá-los na fornalha. Mas o anjo, o quarto homem, aparece e livra-os do fogo, livra-os da mão do rei. Fé em Deus. Irei até o fim, serei fiel até o fim, porque Ele é fiel. E se Ele quiser, vivo, se não, morro, mas serei fiel. Tenha fé em Deus, seja fiel a seus princípios, que Deus irá tomar providência na tua vida, se assim for a vontade dEle. E se não for, mesmo assim, continue fiel, porque Ele é fiel para conosco. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê cada dia mais convicção de sermos firmes nos propósitos de Deus para a nossa vida. Como precisamos aprender? Como estamos distante de sermos uma réplica perfeita de Jesus? Fidelidade é isso. É a gente se parecer com Deus em nossas ações. Não é aquele homem que tem que estar com a roupa agargada até o gongó, até embaixo. Olhe mal, o camarada pode andar. Não. Fidelidade é onde você estiver. Seja parecido com Jesus. É em casa, a tua família tem que te ver como um homem que se parece com Deus. Uma mulher que se parece com Jesus. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando você se parecer com Jesus, deixe que as demais coisas o Senhor vai fazer ao teu redor. Se é teu marido que não foi salvo ainda, que não trilha o caminho do Senhor, se pareça com Jesus na sua casa e veja o que o Senhor vai fazer na vida dele. Se é o teu filho que está afastado dos caminhos do Senhor, seja parecida com Jesus e tão somente clame que o Senhor vai fazer a obra. Não sei qual é o teu problema. Seja parecido. Seja uma cópia perfeita de Cristo. Deus é fiel para cumprir com seus propósitos. Não desista. Então somente espere. Para a semana, se assim o Senhor permitir, estaremos falando sobre mansidão. Como ser manso diante de situações que esboçam uma reação contrária. Como tem sido abençoador falar acerca do fruto do Espírito para a minha vida. Pouco complicado, às vezes a gente tem nossas limitações e dificuldades, mas ao mesmo tempo temos uma alegria tremenda de podermos estarmos aqui, ensinando, ministrando e aprendendo ao mesmo tempo. Oxalá se essa igreja estivesse repleta de pessoas que quisessem ser abençoadas com a palavra de Deus. Porque a vida, o contexto em geral seria outro. Pessoas que se parecem com Jesus se envolvem. Pessoas que se parecem com Jesus servem. Pessoas que se parecem com Jesus são fiéis nos seus princípios da mordomia cristã.
do agir de Deus aqui dentro, das finanças, do serviço lá fora, do cuidado com os pobres. Pessoas que se parecem com Jesus têm uma vida reta de santidade. Pessoas que se parecem com Jesus se preocupam com as pessoas que estão indo para o inferno. Mas aqueles que aprovem ao Senhor estar aqui conosco, que o Senhor os retribua poderosamente. A vocês que nos assistem pelo canal do Facebook e em seguida pelo YouTube, quando nos colocarmos, que o Senhor também os abençoe tremendamente em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Teremos agora a programação dominical normal, o culto, em seguida a ceia do Senhor também será ministrada. Logo à noite estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, sendo abençoados, porque a palavra de Deus gera em nossa vida essa bênção. Seja fiel ao Senhor em seus propósitos e princípios, em nome de Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Mais um domingo, Ele nos permitiu estarmos aqui com saúde nessa manhã, né? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas Ele nos permitiu estarmos aqui para aprender ainda bem mais da palavra dEle. Como foi maravilhoso aqui essa escola dominical. E ainda mais receber dEle, mesmo sem merecermos. Receber da palavra dEle, né? Da presença, da graça, da misericórdia dEle. Isso é uma prova de amor dele por nós, em podermos estarmos aqui juntos, enquanto passamos um período que nem nos reunirmos podia, e hoje a gente pode estar aqui numa manhã de domingo para glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu vou estar fazendo uma oração agora inicial. Gostaria que os irmãos colocassem de pé. Vamos orar e vamos estar além da palavra, todos juntos. E eu gostaria que os irmãos não me deixassem orar sozinhos. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor Deus, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Dizer o quanto Tu és santo, Pai, o quanto Tu és fiel, Senhor Deus, a Tua palavra, aquilo que Tu diz, aquilo que Tu prometes, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, te bendizer, Senhor Deus, dizer o quanto Tu és maravilhoso, Pai, o quanto Tu és perfeito. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor sobre nossas vidas, Senhor Deus, aquele amor que é incondicional, que não depende daquilo que a gente faça, que não depende de qualquer circunstância ou condição, mas o Senhor simplesmente nos ama, independente de qualquer coisa, Pai. E que somos nós, Senhor Deus, para receber tão grande amor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido nossas necessidades, Pai, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, o Senhor que nos trouxe até aqui, Senhor Deus, para não apenas receber de Ti, mas para nos entregarmos como uma oferta agradável a Ti, Senhor Deus, para oferecer o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Por isso que eu te peço, Senhor Deus, recebe, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração que nós estaremos entregando nessa manhã, Senhor Deus. Que nós estejamos aqui, Pai, com o coração aberto para receber mais de Ti, para receber mais da Tua palavra, para não apenas escutar, ouvir, mas que a gente venha praticar no nosso dia a dia. Que a gente venha praticar a Tua palavra, porque é isso que é cristianismo, Pai. Que a gente venha viver de acordo com o que o Senhor viveu aqui na terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos viver de acordo com os princípios que diz na Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa continuar presente nessa manhã. Que o Senhor possa continuar se manifestando, Senhor Deus, através da vida de cada um que irá atuar aqui essa manhã. Que o Senhor possa estar usando cada um, seja no louvor, seja na ministração da palavra, em uma oração, Pai. Que tudo que venha acontecer seja de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra lá em Isaías, capítulo 61. O versículo 10 e o versículo 11. Isaías 61, versículo 10 e versículo 11. Isaías 61, versículo 10 e 11.
Vamos ler todos juntos. Regozija-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atávios e como noiva que se enfeita com suas joias. Versículo 11. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém? Que palavra maravilhosa. Que não apenas como o profeta falou aqui, mas que a gente possa falar isso com toda certeza. Que Ele é grande e que o nosso prazer está nele. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã de domingo para dizer: Senhor, o meu prazer, a minha alegria está em Ti. Tu és fiel e eu sei que eu posso descansar em Ti, eu sei que eu posso repousar nas Tuas promessas, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso. E tudo aquilo que Ele faz é o melhor para cada um de nós. Disso a gente pode ter certeza. E Ele fala aqui que pois Ele me vestiu com vestes de salvação, Ele nos vestiu com vestes de salvação. Naquele momento que Ele morreu naquela cruz do Calvário, e que Ele nos deu essa chance de a gente reconhecer esse sacrifício e aceitar. E reconhecer que só Ele é o nosso Salvador. Ele nos deu essa chance. Ele nos revestiu da sua graça, da sua veste de salvação. Porque hoje nós podemos ser salvos graças ao seu sacrifício, graças à sua prova de amor. Amém? Nós não merecemos isso, como eu falei no início, mas isso é graça. Isso é misericórdia. E isso Ele nos dá de graça. Por isso que se chama graça. Cabe a cada um da gente querer aceitar e viver de acordo e debaixo dessa proteção e desse amor de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Saudamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos aqui na presença do Senhor.